Concedi em nome da Mudaka ao grande Xianjin do clã Yan a cerimônia eternal da Lu, e que os ancestrais abençoassem esse herói com sua proteção. O líder do clã Yan se aproximou de Yanjin quando ele já estava liberado e disse que a cerimônia da Lu era uma grande honra para ele, e o seu clã nunca tinha tido um herói da Lu antes. O líder do clã disse a Yanjin para imediatamente ajoelhar-se e agradecer ao Mudaka, mas a garota disse que não havia absolutamente necessidade disso, porque Yanjin realmente merecia. Ela pediu ao líder do clã Yan que preparasse tudo o que fosse necessário para o teste. Yanjin ficou um pouco surpreso quando ouviu falar do teste, e o líder do clã colocou as mãos em seus ombros e disse que a cerimônia do Mudaka era a maior honra do presente do Mudaka. Após Yanjin passar pelo teste de vida e morte, ele poderia se tornar um verdadeiro herói de Dalu. Jin pensou sobre o teste de vida e morte e virou-se para olhar para a garota. Quando Yanjin viu o sorriso no rosto dela, imediatamente percebeu que essa garota o havia deliberadamente enganado. Ele e Jin teriam que passar por um teste de vida e morte muito difícil. Ele foi até a água, onde havia muitos tubarões nadando. Yanjin olhou para baixo com séria intenção. Genjin estava bem ciente de que era muito perigoso e estava em estado de pânico. Ele viu outras pessoas se alegrando e não entendia por que estavam tão felizes. Quando Yanjin estava usando um terno, ele amaldiçoou o rei Mudaka em sua mente, porque ele entendia perfeitamente que ela queria que ele se tornasse um herói de Dalu, mas para isso ele teria que passar no teste de vida e morte. Jin acreditava que tal recompensa poderia significar a morte para ele. Yanjin perguntou se já era tarde demais para ele desistir. O rei perguntou o que significava desistir, e então a máquina deu risada e disse que isso significava desistir de se tornar um herói de Dalu e permanecer apenas um herói comum. Na opinião dele, essa também era uma opção bastante boa, mas um dos membros do clã, o tio de Yanjin, colocou a mão no ombro de Yanjin e disse para ele parar de falar tais bobagens, porque a cerimônia de Dalu era definitivamente um presente que o Mudaka pessoalmente entregou a ele, era uma grande honra para ele. O sênior ancião Yan Liu acrescentou que estava certo e que não havia lugar para os fracos em seu clã, havia apenas lugar para heróis. O segundo ancião Yanni tentou acalmar o sênior ancião Yan Lu e disse para ele ouvir o que Yanjin estava dizendo primeiro, então o homem novamente disse a Yanjin para olhar nos olhos de cada membro de seu clã Yan. Ele disse que todos sonham em estar no lugar de Yanjin e passar pela cerimônia de Dalu, e nenhum deles tem medo por suas vidas. Ele então acrescentou que se Yanjin se recusasse a passar no teste de vida e morte, ele ofenderia o grande Mudaka com tal ato e arruinaria a reputação do clã. Para sempre, ele disse que mesmo que Yanjin tivesse poupado o Mudaka, o avô Agulu nunca o teria feito. O tio disse que entendia perfeitamente que tudo isso era porque Yanjin provavelmente estava preocupado com seu pai. Ben abraçou Yanjin com um braço e gritou que na cerimônia de julgamento de vida e morte, o sacrifício era uma grande honra para o herói e que ele tinha total confiança de que o pai de Yanjin ficaria orgulhoso dele. O chefe do clã também encorajou Yanjin e disse que ele deveria simplesmente fazer isso, e o clã definitivamente cuidaria de seu pai e disse a todas as pessoas do clã para torcerem por seu herói. Todas as pessoas começaram a gritar de alegria. O Mudaka disse que era hora de começar e que todos deveriam se preparar para a cerimônia de Dalu. Os pedaços de carne crua começaram a ser lançados na água, onde havia um bando de tubarões predadores, e todos eles rapidamente nadaram em sua direção, e alguns até conseguiram pegar um pedaço de carne crua no ar. O Mudaka olhou para Yanjin e disse que ele só precisava pegar um peixe lulu, o que não deveria ser difícil para um herói como Yanjin. Todos na multidão gritaram que o Mudaka estava certo no que estava dizendo. Yanjin perguntou por que o julgamento da vida e da morte que lhe foi falado era apenas pescar. O Mudaka respondeu que esse escravo Lulu é o rei deste rio e apenas aquele que pode pegá-lo pode se tornar um verdadeiro herói de Dalu. Jin sorriu e disse que este julgamento de vida e morte era muito simples. O Mudaka disse que se parecesse simples para ele, então ele poderia começar. O chefe do clã disse para iniciar a cerimônia. As pessoas pegaram Yanjin pelo braço e o carregaram antes mesmo que ele tivesse tempo de se recuperar. Ele foi subitamente jogado na água com os tubarões de Lulu. Yanjin abriu os olhos debaixo d'água e viu um enorme tubarão se aproximando com a boca aberta. Jin surgiu e começou a pedir para ser resgatado e retirado da água. O chefe do clã ANT ordenou a um de seus homens que ajudasse Yanjin. O homem foi até a água e jogou um bastão lá. Yanjin o pegou e depois perguntou por que precisava desse bastão quando um tubarão se aproximou dele. Yanjin o atingiu na mandíbula com toda a sua força e saiu da água, mas os guerreiros imediatamente se aproximaram de Yanjin e bloquearam o seu caminho. Yanjin perguntou a eles o que estavam fazendo agora e por que não o deixavam passar. Eles repetiram que no clã só há lugar para heróis e não há lugar para fracos. O ancião sênior Yan Liu apontou o dedo para Yanjin e disse para ele imediatamente voltar e aceitar a cerimônia de Dalu concedida pelo Mudaka. Então, Yanjin disse a Elder Lu que ele não ia recuar de jeito nenhum, mas para pegar o peixe de Lulu, ele só precisava de uma arma.
Foi então que o senhor ancião Yan Liu olhou para Yan Jin e, compreendendo a situação, disse que já tinham dado a ele uma arma, um bastão de madeira. Jin respondeu que, claro, era um herói e tudo mais, mas ainda precisava de uma arma de verdade, caso contrário, não conseguiria mostrar seu verdadeiro talento. O chefe do clã perguntou a Mudaka se valia a pena dar a Anjin algum tipo de arma, e a garota concordou totalmente. Genjin agradeceu à garota e disse que iria imediatamente buscar a arma ele mesmo. Ele correu, e o ancião sênior se virou para o chefe do clã e perguntou como poderiam simplesmente deixar Yanjin ir buscar a arma sozinho, pois ele poderia simplesmente fugir daqui, e então não sabiam o que fariam nessa situação. O segundo ancião Yan Liu respondeu que se Yanjin realmente decidisse fugir e a Mudaka os atacasse, o clã deles estaria em grande perigo. O chefe do clã Yan pensou por um momento, e depois de algum tempo, um guerreiro totem se aproximou deles e disse a Mudaka que Yanjin provavelmente tinha fugido, pois não o viam há muito tempo. Mas a garota disse que Yanjin não ousaria fazer algo assim. E justamente naquele momento, Yanjin apareceu, pedindo desculpas pela longa espera. Ele trouxe consigo uma corda muito longa, o que deixou as pessoas do clã se perguntando por que ele precisaria de uma corda tão grande. Decidiram que ele achava que essa corda grande o ajudaria a sobreviver. Yan Yang achava que Yanjin estava realmente preparando uma linha de vida, enquanto Ryui disse que Yanjin era apenas um verdadeiro covarde e que essas coisas insultavam toda a cerimônia da Lu. O guerreiro totem perguntou a Mudaka o que Yanjin estava fazendo, e a garota respondeu que deveriam esperar um pouco e apenas assistir, em breve descobririam tudo. Yanjin finalmente terminou o que estava fazendo. E jogou o anzol com um pedaço de carne na água. Havia um sorriso levemente malicioso em seu rosto. O peixe Lulu agarrou a isca, e Yanjin puxou. Todos assistiram a essa cena com surpresa indisfarçável. Yanjin puxou o peixe para a terra e disse que o havia pego. O Mudaka estava tão surpresa quanto os outros e perguntou como Yanjin conseguiu fazer algo assim. Jin perguntou se ela já tinha ouvido falar de pescaria. A menina perguntou o que era pescaria, e Jin explicou que os anzóis que ele usava eram feitos dos ossos do grande veado de chifres longos, que são muito resistentes. Portanto, o peixe Lulu não conseguia mordê-los. Yanjin disse que, como o peixe Lulu realmente gostava de carne, ele só precisava jogar um pedaço de carne crua na água, e o peixe naturalmente nadava até a isca e tentava comer a carne, mas acabava fisgado. Nesse momento, tudo o que precisava ser feito era retirar o peixe Lulu da água. Então, a menina perguntou surpresa por que ela nunca tinha pensado nisso antes. Ela achou que se usasse um método semelhante, qualquer pessoa seria capaz de pegar um peixe Lulu. De repente, Anion gritou que estava errado e era uma fraude, e Ryui concordou com ele, acrescentando que tal ferramenta apenas desonrava a cerimônia da Lu. Alguém na multidão disse que isso deveria ser levado em consideração, mesmo que Yanjin tivesse pego o peixe Lulu. Outra pessoa da multidão disse que concordava completamente com Xian Ryui, porque esta é uma cerimônia da Lu e o uso de tais coisas é inaceitável. Mas outra pessoa disse que considerava isso bastante normal e também acreditava que passar no teste de vida e morte poderia ser contado. Então, o chefe do clã Yan disse a todos para se calarem imediatamente e perguntou o que o Mudaka achava disso. Em seguida, o chefe do clã Yan olhou para Yanjin e disse que ele ainda era uma criança de 12 anos. Então, a menina perguntou a Jin se fosse possível usar este método para pegar algum outro peixe além do peixe Lulu, e Jin disse a ela que, se você souber o que o peixe come, é suficiente ajustar o tamanho do anzol e, além disso, Yanjin acrescentou que ele ainda pegou o peixe que lhe disseram para pegar. A menina pensou brevemente sobre o fato de que a tribo tem escassez de comida na temporada de inverno, já que todos os animais estão se escondendo. Então, se você usar um método semelhante para pescar, o problema com a comida pode ser completamente resolvido. A menina pegou a corda e decidiu tentar também. Ela olhou para Yanjin e perguntou se só precisava jogar essa corda na água ou se deveria fazer algo mais. A menina jogou a corda na água, mas nada aconteceu. Ela ficou um pouco chateada, mas Yanjin disse a ela para esperar um pouco. Ela olhou para Yanjin e perguntou se o peixe Lulu não deveria vir até ela sozinho, e Jin novamente, mas com um tom mais áspero, disse à menina para apenas esperar um pouco. A menina franziu a testa e perguntou quanto tempo ainda tinha que esperar. Então Yanjin gritou para ela puxar a corda rapidamente. A menina arrastou os pés, e Yanjin disse a ela para ganhar tempo o mais rápido possível. Finalmente, depois de muito esforço, a menina conseguiu puxar o peixe Lulu para fora da água. O chefe do clã ficou de pé e olhou para tudo isso, sem entender, e o guerreiro do totem ficou ao seu lado e também não conseguiu entender nada. A menina estava jubilante e gritou que era apenas uma espécie de loucura. Ela estava feliz por ter conseguido, ter pego o peixe Rei Lulu, e Jin parabenizou a menina por pegar um peixe tão especial. Neste momento, o velho da montanha e seu homem ainda estavam observando tudo de longe.
O velho disse que este era exatamente o lugar, e que a previsão finalmente começara a se concretizar, já que o peixe elusivo tinha sido pego. Gigantesco peixe-rei Lulu deitado no chão, e Jim perguntou se o peixe-rei Lulu realmente se parece com isso, porque parecia que ele já tinha visto um peixe semelhante em algum lugar antes quando decidiram atear fogo a este peixe. E Jim ficou surpreso que esse peixe não tinha medo do fogo, e o guerreiro Totem confirmou que era um peixe Lulu, já que não tinha medo do fogo, e contou a Mudaka sobre isso. A garota disse que isso era muito bom, já que a busca por monstros é um passo muito importante na luta pela Terra da Profecia, então parece que sua tribo Kingman já está liderando. O guerreiro Totem perguntou o que a Mudaka queria dizer, e a garota disse que essa é a mesma profecia, derrotar os monstros e entrar na Terra da Profecia. O guerreiro Totem disse que ninguém nunca tinha cumprido essa profecia antes, aparentemente, algo mudou agora. De repente, uma voz foi ouvida dizendo que a profecia finalmente começou a se tornar realidade. O guerreiro Totem perguntou quem tinha vindo, e todos começaram a esperar ansiosamente o que aconteceria a seguir, e disseram ao velho para não se aproximar. Era o velho da montanha que veio, e o velho suprimiu os guerreiros com sua força, e todos perceberam imediatamente que ele era um feiticeiro. A Mudaka ficou surpresa com o poder tão esmagador do feiticeiro, e o guerreiro Totem estava se preparando para atacar e disse a Mudaka para ter cuidado, mas a feiticeira suprimiu sua força, e o guerreiro Totem nem conseguia se mover. A Mudaka ordenou que todos parassem imediatamente e disse que a Mudaka da tribo King saúda o muito estimado Deluma. Todos ficaram surpresos que realmente era o Sr. Deluma, e Jim pensou que esse Deluma era tão poderoso que até a Mudaka ela mesma deveria se curvar a ele. Todos no clã se curvaram diante do grande Deluma. Yanjin olhou para o ombro do velho, havia um oráculo. Hieróglifo em seu ombro em seu terno e isso causou confusão em Yanjin Pianjin, que pensou que este velho provavelmente era um verdadeiro feiticeiro. Mudaka perguntou ao velho o que o trouxe aqui, e Velumu olhou para o peixe que ele pegou e disse que era bastante bom pegar um peixe assim. Então ele disse que veio aqui para dar a todos uma chance. Mudaka perguntou que chance era essa, e Delumu disse que decidiu dar a eles a chance de participar do julgamento das montanhas e mares. Os membros do clã ficaram seriamente surpresos com isso, e então Yanjin se lembrou do julgamento das montanhas e mares e lembrou que este peixe Lulu era exatamente um demônio do catálogo das montanhas e mares XY11. A descrição dele era exatamente a mesma. Jin também percebeu que o símbolo no ombro do feiticeiro era um símbolo lendário do catálogo das montanhas e mares. Ele se perguntou se o catálogo das montanhas e mares poderia ter existido muito antes da civilização. Mudaka disse que fazendo isso, o velho gastaria parte de sua vida, mas o velho feiticeiro respondeu que já tinha vivido o suficiente e não importava se viveria mais alguns anos ou não. Ele disse que essa era sua principal tarefa. Então, o feiticeiro começou a conjurar, e os hieróglifos do oráculo apareceram por toda parte. Yanjin ficou surpreso com tanto poder, e o chefe do clã Yan pediu ao Todo-Poderoso que abençoasse o clã. Yanjin percebeu que esse poder era o poder das trevas, e Jin se lembrou de que quando chegou pela primeira vez a este mundo, foi recebido pelas trevas. Ele fica enojado só de pensar nelas, e embora Yanjin não estivesse certo do que estava escondido por trás dessas trevas, ele sabia com certeza que não havia nada de bom nelas. Portanto, claramente, o único lugar seguro é onde os totens brilham, porque o poder dos guerreiros totem vem dos totens. E, para ser justo, a luta contra a escuridão é responsabilidade de cada um deles, mas Yanjin não conseguia entender por que todos veneravam esse feiticeiro cercado pela escuridão. Porque, quando Yanjin mencionou apenas a escuridão, quase foi morto. O velho feiticeiro continuava a conjurar, provavelmente já estava doente e não conseguia suportar. Seu homem queria ajudar o mestre, mas o velho feiticeiro disse que estava tudo bem. Então, o velho disse que todos os heróis com 18 anos ou menos podem participar do julgamento das montanhas e mares. Todos que passarem com sucesso no teste receberão um novo pilar totem. Então, o ancião sênior perguntou ao chefe do clã Yan se ele tinha ouvido o que o velho feiticeiro acabará de dizer e acrescentou que eles tinham que passar no teste das montanhas e mares para conseguir um novo pilar totem. O chefe do clã Yan disse que entendia isso muito bem. O segundo ancião acrescentou que esta é uma oportunidade muito boa e, se tudo der certo, o clã deles terá 2 totens, o que aumentará significativamente seu poder. O velho sábio disse que era uma grande chance de lutar pela glória e pelo clã e os incentivou a lutar. Então, todos começaram a aplaudir e Yanjin achou que esses homens das cavernas eram realmente assustadores. Então, o velho disse que as crianças que quisessem se juntar podiam fazê-lo agora. Então, a Mudaka da tribo do rei disse que queria se juntar. Ela se transformou na forma de um tigre dentes de sabre e pulou no portal. O velho feiticeiro pensou que essa jovem era uma Mudaka, então ela era realmente especial. Alguém na multidão gritou que nenhum herói do clã N tinha medo da morte e decidiram seguir a Mudaka.
O velho feiticeiro disse que este teste das montanhas e mares é muito perigoso e aqueles que forem serão responsáveis por suas próprias vidas. Huey disse que iria de qualquer maneira, e Yang Yang também decidiu fazer o teste. Das montanhas e dos mares, todos os heróis do clã Yan avançavam em direção ao seu clã. Yang Jin estava de pé atrás da multidão e não sabia o que fazer. Então, Yang Jin decidiu que não podia se comparar com todos eles e deveria simplesmente fugir, mas foi detido. Foi o tio Long quem perguntou por que Yang Jin não foi para o teste das montanhas e mares. Yang Jin disse que Dalumu disse que era uma ação puramente voluntária. Então, tio Long disse que Yang Jin era o herói de Dalu, mesmo que Mudaka ainda não lhe tenha dado esse título. Ele ainda era o único de todo o clã que participou da cerimônia de Dalu. Tio Long colocou as mãos nos ombros de Yang Jin e disse a ele para não se preocupar, porque mesmo que ele morresse, ainda seria honrado por seus descendentes. Tio Long apontou Yang Jin para o portal e disse a ele para entrar neste portal e passar pelo teste das montanhas e mares. Yang Jin tentou persuadir tio Long, mas foi absolutamente inútil, pois sua decisão já estava tomada e era impossível argumentar. Huey disse que Yang Jin estava se exibindo novamente e que ele não parecia um herói de forma alguma. Anion disse que era verdade, porque mesmo na cerimônia de Dalu, Yang Jin usou suas ferramentas estranhas e simplesmente insultou a cerimônia de Dalu. Então, Yang Huey e Yang Yang trocaram olhares e se aproximaram de Yang Jin, o agarraram e disseram a ele para ir com eles antes de pedir perdão a tio Long. O velho feiticeiro pensou no fogo invisível e no peixe elusivo que ainda seriam escolhidos daqui a 10 anos e que salvariam a todos. Yang Jin atravessou o portal e perguntou que tipo de lugar era aquele. Quando Yang Jin olhou ao redor, parecia-lhe muito familiar, e Jin pensou que era o mesmo lugar onde ele tinha estado antes. Yang Yong disse que era escuridão e que eles estavam agora dentro da escuridão, e Huey perguntou o que eles deveriam fazer, afinal, porque eles tinham acabado de despertar suas chamas recentemente, então enfrentar a escuridão claramente seria uma empreitada fútil. Ganyon disse que Yang Hui não deveria ter medo de nada, pois, enquanto eles permanecessem juntos, tudo certamente ficaria bem. Huey disse que era assim que ele deveria ser, porque isso era apenas um teste das montanhas e dos mares e não a verdadeira escuridão. Anjin ficou parado e pensou no julgamento das montanhas e mares e na escuridão. De repente a voz de um velho feiticeiro foi ouvida dizendo que o rei já havia passado pelo primeiro teste. Todos olharam uns para os outros incrédulos. E Anjin imediatamente reconheceu a voz do velho feiticeiro e se perguntou como o rei conseguiu lidar com o primeiro teste tão rapidamente. Nenhum dos presentes conseguia acreditar que ela tivesse lidado com o primeiro teste tão rapidamente. De repente, Yang Jin gritou que era hora de atacar e correr para algum lugar. E Jin se virou para os outros e disse que eles eram heróis, o orgulho do clã, e não importava com o que tivessem que lutar e que escuridão tivessem que enfrentar, eles simplesmente tinham que vencer sempre. Yang Yang olhou para Yang Ryu e os dois ficaram em silêncio por um tempo e depois correram atrás de Yang Jin. Jin pensou que, como o rei completou a primeira tarefa tão rapidamente, provavelmente não era tão difícil quanto poderia parecer, então mesmo que houvesse alguns monstros aqui, eles poderiam ser derrotados. De repente, Yang Jin começou a notar que aqueles que estavam correndo atrás dele começaram a ultrapassá-lo, e ele se encontrou no fim. Então, Yang Jin gritou que todas essas pessoas que já tinham 18 anos estavam apenas zombando dele, que tinha apenas 12. Yang Jin não conseguia mais correr, ele parou perto de uma árvore e pensou que a aptidão física de todas essas pessoas era muito alta e seu corpo fraco não conseguia acompanhar. De repente, Yang Jin viu. Hora da poeira, os heróis corriam de volta para ele, quem gritava para que ele corresse o mais rápido possível. Então, alguém rapidamente espalhou todos os heróis em direções diferentes, e Yang Jin ficou parado, sem entender nada naquele momento. Aquele que todos chamavam de monstro apareceu bem na frente dos seus olhos. Era um monstro enorme, e Yang Jin até mesmo ficou assustado. Jin ficou paralisado e nem conseguia se mover. Bem na frente dele estava um enorme monstro roxo com dentes grandes e um monte de espinhos pelo corpo. Naquele momento, Yang Jin estava muito feliz por estar correndo atrás de todos os outros e prometeu a si mesmo que nunca mais seguiria aqueles homens das cavernas novamente. Nesse momento, o monstro atacou outro herói, e Yang Jin conseguiu correr para o lado. Então, o grupo junto com outros heróis se apressou para escapar do monstro. Quando Yang Jin olhou para trás para ver o monstro, já havia dois deles. Yang Jin não entendia em que tipo de mundo estava e por que de repente havia dois monstros. Um dos heróis notou uma passagem estreita na montanha próxima e chamou todos para correrem naquela direção. De repente, apareceram 3 monstros. Yang Jin sabia que um monstro já era forte demais para eles, mas ele sabia que, como King havia passado no primeiro teste, significava que ela já havia encontrado esses monstros. Então, Yang Jin notou uma ferida no corpo de um dos monstros e percebeu que ele estava certo. Eram marcas de garras e provavelmente foram deixadas por King quando ela estava na forma de um tigre dentes de sabre.
De repente, Yan Yong sugeriu que todos se dividissem em 4 grupos. 2 grupos deveriam distrair os monstros e o terceiro deveria segui-lo. No final, Ryu Yang disse que recentemente os dois haviam despertado seus poderes, então eles deveriam ser capazes de matar pelo menos um desses monstros assustadores. Yang disse que todos deveriam obedecer às suas ordens, e Jin olhou para os rapazes.